Muitas pessoas me perguntam por que os seus planos fracassam. Elas dizem, fiz a tarefa de casa, estudei bem o problema, me planejei, tracei metas e objetivos, juntei recursos e até parceiros para o negócio. E por que de repente esse plano deixa de ser importante, ele perde o seu valor e outras vezes eu nem consigo dar um passo sequer? Quer saber? Eu sou o Flávio Fã Alexandre e eu resolvi saber. Em alguns momentos da nossa vida, a gente é pego pensando sobre o que a gente está fazendo da nossa vida. A gente observa, às vezes através da raiva, outras vezes através da angústia. A gente é tomado por esses sentimentos negativos e isso nos força a dizer, chega, basta, já deu, eu preciso mudar. Se você já pensou sobre isso, possivelmente 3 coisas passaram pela tua mente. 1. Estou diante de um relacionamento amoroso fracassado, ou estou estagnado profissionalmente, seja numa carreira ou então num negócio que não deslancha. Ou 3. Estou diante de um corpo do qual eu não me agrado. Então a gente corre de um lado para o outro em busca de algum sinal de esperança, em busca de alguém que nos socorra. Às vezes a gente batalha, a gente trabalha, a gente vai de um lado para o outro e a gente descobre que a gente não saiu do lugar. É nessa hora que a gente pensa, será que as soluções não se aplicam à minha vida? Será que a vida de todo mundo tem jeito? As pessoas parecem estar felizes em seus relacionamentos, a vida financeira parece não trazer nenhum tipo de problema? Todos os desafios dessas pessoas são manejáveis? Algumas me perguntam, será que isso é fruto de um inferno astral? Será que é consequência do meu pecado ou quem sabe até de vidas passadas? Bom, vamos deixar de lado essa questão de vidas passadas e vamos se concentrar numa vida que de fato a gente pode conhecer e a gente pode aprender com ela, que é essa que a gente está vivendo agora. Então, por que é que nós falhamos? Bom, René Descartes, em 1637, ele veio cunhar uma frase que ele ficou mundialmente conhecido: penso, logo existo. E o que é existir, se não é imprimir nesta realidade aquilo que eu sou em essência? O que é a minha essência? Minha essência é aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, essa minha volição. E existência é colocar tudo isso que está aqui dentro, aqui fora, fazer isso se materializar, se concretizar e se tornar parte da minha realidade. Um ser autêntico é esse que consegue viver em conformidade entre a sua essência, aquilo que ele é, e a sua existência, essas coisas manifestas na sua realidade. Essa pessoa é tida como uma pessoa frutífera, é uma pessoa que alcança seus objetivos, é uma pessoa que é chamada de bem-aventurado, ou seja, de feliz. Se para sermos felizes nós temos que ser pessoas autênticas, então o que nos impede de ser uma pessoa autêntica? É porque existe uma coisa entre o pensar e o agir. Existem as emoções. Nós não somos simplesmente uma mente que pensa e um corpo que executa. Nós temos também emoções. Essas emoções nos fazem repensar, nos fazem agir muitas vezes longe daquilo que nós pensamos. E esses 3 elementos comuns a toda a vida humana, a toda existência humana, eles precisam ser tratados com seriedade. Se você não entender e não conhecer a interação desses 3, você vai viver diante do fracasso dizendo que é o seu destino, que você está fadado a viver essa existência triste e talvez não frutífera. Por que é importante a gente conhecer isso? Porque esses 3 elementos, eles têm a capacidade, cada um deles, de influenciar grandemente os outros 2. Ou seja, a forma como eu penso, ela afeta o meu corpo e afeta também as minhas emoções. A forma que as minhas emoções são tratadas, elas também afetam o meu corpo e também os meus pensamentos. E os meus pensamentos, ainda bem, são capazes de afetar tanto as minhas emoções como também o meu corpo. O que de fato acontece, que leva-nos ao erro, muitas vezes que é um desses 3 elementos está influenciando os outros 2, minando a nossa chance de sucesso. A maioria das pessoas que me procuram, elas têm algum tipo de sucesso na vida delas, elas são produtivas, mas existe uma questão, aquela questão que tira o sossego, que tira a paz. Essa questão
Enquanto elas não resolvem, parece que influencia toda a vida delas e elas são capazes de dizer que a vida delas é um verdadeiro fracasso. Então, este problema é um problema ligado à questão das emoções, do sentir. Porque apesar de ter sucesso, elas olham para a sua vida, olham exatamente para aquele ponto que elas não têm sucesso, às vezes um ponto só, e elas dizem: minha vida é um total fracasso. Então o erro delas está em como elas modulam, em como elas trabalham as suas emoções, como elas sentem. A forma como essas pessoas sentem atrapalham ela de sobremaneira. Por quê? Porque muitas vezes as precipitam a uma ação que elas não estão preparadas e que tem uma grande chance de dar errado. Noutras vezes, elas estão mais do que preparadas, cognitivamente falando, para agir, para tomar ações, mas elas são paralisadas. Pelo quê? Cada um tem um nome para uma pedra em que tropeça. O medo e as crenças negativas que geralmente as acompanham são capazes de fazer ela paralisar diante dessas tomadas de decisão. As faz repensar sobre os planos que até pouco tempo pareciam ser a solução miraculosa de suas vidas. E elas desistem desses planos, elas não trabalham mais nesses planos, elas não melhoram esses planos. Simplesmente eles chegam à conclusão que aquele plano não é mais suficiente para levá-las lá, aquele lugar onde elas definiram onde estaria a sua felicidade. Ei, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Sucesso nessa vida é para aquelas pessoas que conseguem encontrar forças para imprimir potência e constância nas ações que foram planejadas. Se você parar para pensar sobre pessoas de sucesso, muitas vezes elas não começaram com os melhores planos, elas não começaram com os melhores recursos para lançar os seus negócios, nem os parceiros. O que essas pessoas de sucesso têm em comum? Bom, primeira coisa, elas não vão ceder frente a críticas negativas. Elas não vão deixar que as pessoas determinem o que elas podem, o que elas não podem fazer. Elas não vão desistir dos seus planos, mesmo diante dos erros. Os erros vão acontecer. Elas vão trabalhar com afinco e dedicação para que essas coisas sejam sanadas. Elas vão permanecer fazendo aquilo que elas planejaram, mesmo enquanto o sucesso não vem. Elas vão controlar essa ansiedade e elas vão continuar fazendo. Muitas vezes elas vão ocultar o choro na presença das pessoas e elas vão chorar sozinhas na solidão de seus quartos. Vou te contar uma história. Em 1985 foi lançado um jogo chamado Super Mario Bros. Pela Nintendo. Esse jogo tem um enredo que está longe de ser perfeito. É a história de dois encanadores italianos do Brooklyn que descobrem uma passagem secreta na tubulação para um mundo mágico onde eles decidem salvar a princesa Peach do Koopa, que nada mais era do que uma tartaruga mutante. Vemos e convenhamos, esse enredo está longe de ser perfeito, mas foi muito bem trabalhado. Tanto que em 2015 a Nintendo comemorou 310 milhões de cópias vendidas. Não somente daquele primeiro jogo, mas de uma série de jogos e de produtos que foram lançados posteriormente. Então qual é o segredo? É trabalhar com dedicação e afinco na ideia que você tem. Te digo uma coisa, é melhor trabalhar numa ideia ruim do que não trabalhar em ideia alguma. Mas para alcançar o sucesso é necessário mudança. Então para pensar. Se eu preciso abraçar a mudança, o que eu vou mudar na minha vida? O que eu vou mudar em mim? Pensa um pouco sobre os últimos 365 dias que você viveu. Pensa nas coisas positivas e pensa também nas coisas negativas. Toma a decisão de celebrar as coisas positivas, repete elas esse ano. Mas pensa nas coisas negativas. O que a gente vai fazer diferente? Diga para essas coisas negativas: basta, chega, já deu, não mais. Vou mudar. Pare de esperar pela ideia brilhante, a solução mágica para os seus problemas. Pegue aquilo que você tem na mão e comece a trabalhar de novo, com dedicação e afinco. Encontre forças para imprimir potência e constância e trabalhe nessa ideia até que algo bom surja dela. Não pare de trabalhar nela. De novo, não pare. Persista. Enquanto trabalha nessa ideia, defina tempo
para que você possa, com certa regularidade, com certa periodicidade, avaliar os resultados que você está tendo diante dessas suas ideias. Proponha mudanças, melhorias, mas lembre-se, você não vai jogar fora a ideia, você vai continuar trabalhando nela. Apenas mudanças, alterações, propostas de melhorias. Muitas pessoas, elas param exatamente no momento em que as coisas estão começando a funcionar. Elas ficam ansiosas e elas não aguentam mais lidar com aquela situação. Desejo que você encontre força dentro de si mesmo, força em Deus, para que você se dedique a executar esses planos que você já preparou. Que estes planos, eles vão trazer dignidade e satisfação para a sua vida. Que você encontre forças para fazer isso não apenas na sua vida profissional, mas principalmente na sua vida emocional. Escolha bem onde investir o seu tempo. Escolha bem com quem investir o seu tempo. Uma coisa eu aprendi, que as coisas que a gente ama, a gente valoriza. E as coisas que a gente valoriza, a gente dedica tempo, que é o que nos é de mais precioso. Uma vez que você investe tempo em alguma coisa, esse tempo não pode ser mais recuperado, ele não volta atrás. Tire um tempo esse ano para conhecer um pouco mais de si, um pouco mais das pessoas ao seu redor e um pouco mais de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e torne ela cada vez mais frutífera. Lembre-se sempre, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento, mais poder. Tenho certeza que se você executar isso afinco, a sua vida será melhor esse ano e será muito melhor no ano que vem e assim sucessivamente. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar. Se está acessando pelo YouTube no Resolvi Saber, assine o canal e ative o sininho. Se está assistindo através do Instagram pelo @FlávioFanAlexandre, não deixe de me seguir, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.